A seguir, IIGD Irajá. Se existe um estado favorável, super favorável ao diabo, num cristão, é quando ele enfraquece na fé. Quando lhe faltam forças no seu espírito, no seu coração. E qual é o remédio? Oração, irmãos. A meditação e a oração são a base da estrutura de um cristão. E essa prática na nossa vida, ela é diária. Que critiquem, que falem, irmãos. Às vezes os próprios cristãos não entendem isso. E criticam. E é por isso essa diversidade de comportamentos cristãos que às vezes impede o pecador de se converter. É cristão endemoniado, é cristão que vive doente, é cristão que vive desempregado. Peraí, meu irmão. O Espírito Santo dizendo, amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas. Então é na tua saúde, no teu trabalho, no teu ser, no teu espírito, na tua alma, no teu trabalho, nisso, naquilo. Lutas vamos ter, irmãos. Uma grande luta. Você não pode responder por terceiros. Às vezes o comportamento de pessoas da família mexe demais com o cristão. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo tereis aflições. Jesus disse isso. Mas tem de bom ânimo. Olha só. Ele dá, de imediato ele já dá o remédio. Ele diz, ó, se esforça. O remédio é você se animar. Ah, mas eu não consigo. Irmãos, quando o cristão é atento, quando o cristão realmente é ovelha, quando é levado para o pasto, a ovelhinha é levada para o pasto para comer, a ovelhinha vai para dentro do aprisco para o descanso. Ou seja, aquela confiança naquela palavra, aquela confiança naquele cuidado de Deus. Hoje falta, né, em muitos filhos de Deus, o refrigério da alma. Refrigério. Mas sobre a alma a gente vai falar daqui a pouco. Dentro ainda do versículo 2. Então, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. E que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Você está vendo o Espírito Santo dizendo que tenhas saúde, e que tenhas, podemos falar alto, saúde. Irmãos, a saúde, muita gente não dá valor. Pecador, então, meu Deus, você já viu como o diabo engana as pessoas, né? A pessoa bota um cigarro na boca, tem aquele prazer de pôr aquela fumaça dentro dos pulmões. Gente, fumaça dentro dos pulmões, lá dentro. Meu Deus, misericórdia. Pulmões saudáveis se enchem de ar. Ah, já pensou? Você se sente bem. Literalmente, irmãos. Como mexe com o corpo, você sabe disso. Imagina botar aquela fumaça. O pecador não entende. Aí quando ele cai doente, quando uma doença domina os seus pulmões, ele vai parar no hospital, fica preso a uma máquina respiratória, fica lá no oxigênio para respirar, porque não consegue respirar livremente, não consegue respirar naturalmente. Aí o desespero toma conta. Por quê? Literalmente, ele vendeu a saúde para o diabo pelo prazer, um prazer, posso rasgar o verbo? Idiota. Um prazer louco, doentio. Sim ou não? Um prazer doentio. É como a bebida alcoólica, não é? Que leva ao vício e à dependência. Mas tudo começa bem sutil, bem, né, devagarinho, bem tranquilinho, né? Socialmente, começa aquela coisinha social. A pessoa não percebe, quando ela se der conta, ela está o quê? Presa, prisioneira do alcoolismo. A pessoa está presa. Quantas vezes ouvimos testemunhos, eu comecei em festinhas com os amigos, não é?
e reunia, a turma se reunia, e cada um queria parecer mais do que o outro, e aí cada um queria beber mais do que o outro e tal. E daqui a pouco, e agora? A dependência chegou, e aí a prisão chegou, e agora também perdeu o controle. É terrível, irmãos. Posso dizer isso para vocês, porque meu pai foi alcoólatra, e o cenário era dos piores possíveis. A pessoa alcoolizada, num nível alto de alcoolismo, ela perde a razão, ela perde a consciência. Pessoas tiram as roupas, se urinam. O controle do corpo é totalmente perdido. Pessoas caem pela rua. Meu pai caía. Com 30 e poucos anos, já estava caindo pelas ruas. Depois, quando manifestava, virava um bicho. Terrível, terrível. Então você vê que coisa, que diferença entre esse mundo louco e ser um filho de Deus, amado por Deus, comprado por Jesus. Nós só somos filhos de Deus porque fomos comprados por Jesus. Irmãos, às vezes o cristão é ingrato. Às vezes ele passa lutas, ele passa um período de luta, ele passa um período de aflição, e ele não se esforça para sair daquilo rapidamente pelo poder de Deus. Alguns ainda culpam a Deus. Deus, por que está acontecendo comigo? Deus, por que está acontecendo comigo? Deus, alguns ficam, até se entregam. O desânimo toma conta, param de participar de cultos, param de orar. Muitos já não querem saber da leitura da palavra. Impressionante, irmãos. O que o cristão tem de fazer? Tem de ter um bom entendimento, um entendimento claro do que Deus fala e levar isso a sério. Deus está dizendo, olha, eu quero que vá tudo bem na tua vida. Você é amado, que você tenha saúde. Mas Deus colocou em outras partes outros alertas. Aqui está uma glória tremenda. Mas Deus disse para os discípulos, no mundo tereis aflições. Aí ele diz, mas tem de bom ânimo. Como é que isso acontece? A busca, irmãos, é um esforço, é trabalho. Quando o cristão, ele luta para sair, tirar a tristeza do coração, ele começa a se esforçar, por exemplo, está triste, mas está ouvindo louvores, está orando para sair daquele estado, está focando as grandezas de Deus na palavra, meditando nas grandezas de Deus, rapidinho ele sai daquele estado. Como é que isso funciona? Vamos entender melhor. Marca aqui a gente volta, nós vamos voltar aqui já. A gente volta aqui já. E vai comigo na carta aos Hebreus, que é bem pertinho aqui. Voltando um pouquinho na carta aos Hebreus, no capítulo 11. No capítulo 11, que é considerado o capítulo, é considerado a galeria dos heróis da fé, não é? Esse capítulo. Olha só, lê comigo aqui, são 2 versículos só. É o 33, para pegar contexto, 33 e o 34. 33. Quem lê comigo? Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estrangeiros. Está vendo? Os heróis da fé. Por que eles venceram? Tem gente que acha, irmãos, que tudo foi assim, sabe? Nas nuvens. Davi venceu Golias nas nuvens. Não, irmãos. Ele tinha uma fé poderosa em Deus. Para alcançar uma fé poderosa, o que é necessário? Despertamento, crescimento, meditação da palavra, leitura e meditação. Eu vou procurar entender esse Deus, eu vou procurar conhecer a grandeza de Deus. As grandezas
Eu vou procurar na palavra sobre essas grandezas e eu vou crer de todo o meu coração. Eu vou orar e eu vou buscar uma comunhão. Nessa busca em oração, o Espírito de Deus vai se mostrar, eu vou sentir. Então eu não vou ter dúvida nenhuma de que o Espírito de Deus está comigo, que Ele está no meu coração. Quando eu leio na Bíblia que o Senhor Deus, Jesus disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho de me esforçar para não esquecer um instante sequer que Jesus está comigo. Se eu em todo tempo tenho consciência que Jesus está comigo, porque tem gente que só anda com Jesus, né, periodicamente, só sente a presença de Deus quando está no culto. E às vezes nem sente, nem precisa sentir, precisa crer. Então, se eu me esforço para acabar com a tristeza, eu estou num combate. Eu estou vencendo uma guerra. Por quê? Porque o diabo nos quer tristes. Quando o cristão entristece, ele enfraquece. O cristão enfraquecido fica muito mais vulnerável às enfermidades. Tem parte das Escrituras, irmãos, que nós temos de estar lendo e meditando constantemente. Armas espirituais, remédio, poder. Então, da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tirar forças. Sim, nós somos fracos. Mas quando nós cremos verdadeiramente no poder de Deus e o nosso coração está firmado nas grandezas de Deus, nós que somos fracos nos tornamos fortes. Foi o que Davi falou para o Golias. Davi encarou Golias, não foi com a sua força. Ele não disse eu sou o tal. Ele não disse eu tenho táticas de guerra. Ele não disse eu tenho armas poderosas. Ele não disse nada disso. Ele disse para Golias: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, que tem exércitos celestiais, exércitos de anjos que trabalham com Ele, estão comigo. É com Ele que eu vou para a luta. Quando o cristão, irmãos, não tem essa visão da vida, das coisas, tá? E ele não se esforça, ele se torna uma presa fácil, vulnerável mesmo. Às vezes a pessoa, ela entra num quadro de tristeza, cai para um quadro de depressão e chega ao desespero, até desejo de morrer. Aconteceu com Elias. Você pode imaginar o grande profeta Elias, que é considerado o homem do fogo, um homem que conseguiu por uma fé extraordinária fazer Deus derramar o fogo do céu sobre o holocausto dele. Você pode imaginar esse homem acuado, apavorado, cheio de medo, escondido? Foi o que aconteceu com ele. Por que aconteceu isso? Porque ele não vigiou o estado de espírito em que ele caiu quando ele ouviu uma má notícia. O cristão tem de ter uma estrutura, irmãos. Primeiramente, uma comunhão com Deus e ter uma certeza de que não virá sobre ele, sobre si, uma tentação que seja acima do que ele pode suportar, porque isso está na Bíblia. Então, Deus conhece as minhas limitações. Deus conhece as minhas fraquezas. Deus sabe o que eu aguento e o que eu não aguento. Então, se eu tenho comunhão com Ele, Ele vai me segurar, Ele vai me conduzir. Mas se eu sou uma pessoa distraída, que me ocupo mais com as coisas da terra, da vida, do que com as coisas de Deus, obviamente eu vou ficar em desequilíbrio espiritual, emocional e, consequentemente, comportamental. Isso não tenha dúvida. Pessoas se plantam num sofá, cruzam os braços ou se jogam lá e não querem saber de mais nada.
E às vezes é um problema que, se houvesse uma fezinha simples, uma fé pequena, pouquinho de comunhão com Deus, já dava para o poder de Deus operar. De alguma forma Deus trabalha. Mas o cristão às vezes não se esforça. O apóstolo Pedro, irmãos, deu um dos maiores alertas às igrejas. As cartas de Pedro são para as igrejas. Ele escreveu a igreja somos nós. Igreja é o cristão. Ele disse: seja sóbrio. Ou seja, viva no equilíbrio entre o espiritual e o material. Porque o diabo é o vosso adversário. E o diabo, vosso adversário. Irmãos, quem tem o adversário, tem um adversário, meu. Quem tem um adversário, tem um inimigo. Se é um inimigo, ele quer prejudicar. O inimigo não quer o bem daquele a quem ele diz que é seu inimigo. Então, seja sóbrio e vigia. Porque o diabo, ele anda em derredor, bramando, rugindo, né? Como leão. Ele não é o leão, como leão. Procurando a quem possa tragar. Você vê que Jesus alertou Pedro: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos cirandar, peneirar como trigo. Todos conhecem a palavra ou alguém não conhece? Satanás, Jesus disse claramente: Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Ó, está procurando falha, ele quer atacar vocês. Ô Pedro, você abre os olhos que o diabo quer te atacar. Mas eu roguei por ti, ou seja, já orei. Ou seja, já fui ao Pai falar sobre isso, a teu respeito. Às vezes, irmãos, você vê, a pessoa cria uma forma religiosa e acomodada de servir a Cristo ao longo dos anos, que a pessoa, ela nem percebe que ela está no automático. Vou ao culto. Já fui ao culto. Ops, é Santa Ceia. Oh, glória a Deus, tomei a Santa Ceia. Domingo é dia. Domingo eu vou levar meu dízimo. A pessoa nem percebe, irmãos. Ela está literalmente religiosa, mas não há aquela comunhão. Aquele viver, respirar a presença de Deus. Então o cristão, ele tem de ser um cristão assumido mesmo. Ele tem de conhecer, ele tem de saber, ele tem de enxergar. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Deus está falando que Ele me ama, Ele quer que eu viva bem. Ele sabe de tudo que acontece, Ele sabe o que está no mundo, Ele sabe que o diabo e os demônios estão no mundo, mas Ele quer me conduzir, Ele quer me guiar, Ele quer dirigir meus passos. Ele não quer que eu caia numa cilada, mas eu vou a Ele todo dia. Quando eu estou passando lutas, eu estou lutando mais pela minha fé? Eu estou procurando fazer a minha fé crescer? Ou eu estou contemplando os problemas e me entregando? O que eu estou fazendo? Quando o problema atinge um cristão que está enfraquecido, irmãos, as reações são de um jeito. Quando a tentação, quando o problema, vou falar de, porque tentação, o diabo quer fazer o cristão cair. Mas quando vem uma avalanche de problemas, se o cristão não está em comunhão plena com Deus e não é posicionado, o diabo engana mesmo. Engana. Quantas pessoas chegam a deixar a dúvida minar os seus pensamentos contra a palavra de Deus? Tem gente que quando enfraquece, é terrível. Quando ela vem falar, ela só libera, só da boca só sai bobagem. Tem hora que você tem que dizer, para, você está se levantando contra Deus. Não estou. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso, fez aquilo? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não faz? Você diz, cala a boca. Fecha essa boquinha, porque o negócio está sério. Quer dizer, o diabo ataca e a pessoa culpa a Deus. E ela é de Jesus.
Então, irmãos, vamos atentar. Eu preciso saber, eu preciso me posicionar na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ele quer que tudo vá bem na minha vida. Então, quando alguma coisa não vai bem, não tem a mão de Deus ali. É claro que não tem a mão de Deus. Depois ele, e que tenha saúde. Então, como é que eu posso dizer que aquela enfermidade foi uma prova de Deus? Como é que eu posso dizer que aquela enfermidade foi uma ação de Deus? Irmãos. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.